Bom dia, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Fábio Pereira. Mais uma vez aqui no nosso retiro espiritual, quinta-feira da primeira semana da Quaresma. Nós reunimos aqui para juntos celebrarmos a palavra de Deus, mergulharmos naquilo que o Senhor quer nos falar no dia de hoje. Que bênção é poder acolher você. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao canal Fábio Pereira. Queridos, vamos iniciar o nosso momento de oração com a palavra e mergulhar na palavra, para que nós possamos cada dia mais crescer nas virtudes da fé, da esperança e da caridade e sempre mais buscar a santidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, o tema de hoje, aliás, antes de entrar no tema, algum lugar desta tela tem aí inscreva-se. Aperte em cima do canal, aliás, em cima do inscreva-se, nos sininhos de notificação todos, para que você possa receber todas as notificações. Assim que te postar um vídeo aqui, você chega aí, olha. Mas não fique só nisso, não. Compartilhe com seus amigos, dê bastante likes, ok? Tá ok, gente? Quanto mais você faz um like, dê um like, mais o YouTube entende que esse vídeo tem relevância e precisa alcançar nós, eu e você, precisamos chegar muito longe. Em muitas casas, muitos lares que precisam fazer a experiência de Deus. Bom, o tema de hoje foi conveniente a Cristo ser crucificado entre os ladrões. Vamos entrar aí, vamos entender o que quer dizer exatamente isso, né? Então, vamos lá. Cristo, ele foi crucificado, né? Foi crucificado e entre um ladrão à direita e outro à esquerda, entre ladrões, ele foi crucificado. Jesus, ele livremente se deixou crucificar. Sendo Deus, ele permitiu que os homens o crucificassem. Então, Jesus, ele ficou preso, foi crucificado entre dois ladrões. Vamos imaginar aqui, o que é que Santo Tomás vai dizendo para nós sobre isso? Primeiro ponto, quanto à intenção dos judeus crucificaram ao lado de Cristo dois ladrões, como adverte Crisóstomo, São João Crisóstomo, para que ele participasse da ignomínia deles. Contudo, àqueles ninguém se refere, ao passo que a cruz de Cristo é honrada em toda parte. Os reis, depondo os seus diademas, assumem a cruz. No meio dos diademas, das armas, mesa sagrada, e entre toda parte do mundo e da cruz resplandece. Então, os reis da terra recebem seus diademas, ou seja, suas coroas. Mas a coroa de Cristo, gente, ela é bem diferente. Nós sabemos disso quando nós lemos a Sagrada Escritura, os evangelhos, que Jesus foi crucificado, foi coroado antes da crucifixão. Ele foi coroado de espinhos. Ele foi coroado com espinho, a coroa diferente de qualquer coroa dos reis desta terra. E, no entanto, sarcasticamente, na hora da sua crucifixão, aliás, antes da sua crucifixão, na hora que ele foi coroado de espinho, ele foi sarcasticamente pelos soldados, né, ali naquele momento da sua prisão, dos momentos que ele foi flagelado, ele foi simplesmente humilhado, porque era o rei dos judeus. Nem os judeus queriam aceitá-lo como seu rei. Impressionante como a gente vai vivendo situações da nossa vida, nós vamos vivendo situações da nossa vida que nos fazem nos questionar, cada um de nós como seres humanos que foram criados por Deus, belos como Deus, mas muitas vezes insensíveis. Veja, Jesus se tornou sensível. Ele foi crucificado entre dois ladrões, dois pecadores, duas pessoas, dois homens que de fato estavam ali merecendo o castigo, merecendo aquela morte. Mas Jesus não merecia, o justo no meio dos injustos. O justo que morre na cruz pelos injustos que somos nós.
Quanto à ordenação de Deus, Cristo foi crucificado entre dois ladrões, porque, segundo diz São Jerônimo, assim como Cristo foi feito na cruz maldição para nós, assim foi crucificado como criminoso entre os criminosos para a salvação de todos. O que nós acabamos de falar. Então Cristo ele foi feito maldição, não é maldição, ele se fez maldição em favor daqueles que são pecadores e que atraem para si a maldição. Foi crucificado como criminoso entre os criminosos. Jesus, ele se fez ou permitiu-se ser crucificado para poder assumir em si a maldição que havia entrado no seio da humanidade, ou seja, o pecado que gera a morte. Segundo ponto, São Tomás vai nos falar aqui, e como o Papa Leão disse, 2 ladrões entre crucificados. 2 ladrões foram crucificados, melhor dizendo, um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Cristo, a fim de que, nesse espetáculo mesmo do patíbulo, se espalhasse aquela separação que ele bem refletiria através de que essa cruz foi um tribunal. Pensa bem, a cruz de Cristo foi um tribunal. O tribunal da condenação do pecado, da condenação da morte que havia sido introduzido pelo primeiro Adão. Jesus é o novo Adão. Então, lá no início, no livro do Gênesis, vai relatando toda a obra criadora, criou o homem, criou a mulher. Porém, por causa da desobediência, adentrou o pecado no seio da humanidade, o pecado da desobediência gerou a morte. E Jesus vem ao encontro da morte de cada um de nós. No Sábado Santo tem uma reflexão belíssima no texto, um texto que é a descida de Jesus à mansão dos mortos. É um belíssimo texto, nós vamos refletir ele, porque é um texto maravilhoso, não hoje, mas lá no Sábado Santo nós vamos mergulhar em cima desse texto. Jesus desce até os ínferos, Jesus desce até onde está o homem, desce até a humilhação do homem, desce até a fraqueza do homem, desce até a morte do homem, para poder tirá-lo. E ele pega Adão pelo pulso, não é por aqui pela mão, ele pega pelo pulso e puxa Adão das trevas e traz para a luz. É isso que acontece quando Jesus assume a nossa morte na cruz. Ele nos tira das nossas mortes. Ele faz, naquele momento ali, entre 2 ladrões, algo muito significativo. Mas vamos continuar aqui. Santo Agostinho diz: se bem refletires, verás que essa cruz foi um tribunal. O juiz está posto no meio. O que acreditou foi salvo. O outro, pelo insulto, foi condenado. Por onde se vê que Cristo fará um dia dos vivos e dos mortos, colocando aqueles à sua direita e outros à sua esquerda. Então, dentre os 2 que estavam crucificados ao lado de Jesus, um se arrependeu, se converteu, o outro não. O outro é orgulhoso, vaidoso, questionava Jesus que estava ali crucificado no meio deles. O juiz, querido, diz aqui Santo Agostinho, o juiz estava no meio deles. O Senhor esteja convosco, nós respondemos, ele está no meio de nós. Com que fé nós respondemos a isso, gente, na hora da missa? Com que fé nós estamos respondendo? Gente, o Senhor está no nosso meio. Isso é muito significativo. O nosso Salvador está no meio de nós, está conosco.
e nos retira das nossas mortes. Ele está no meio de nós. Jesus crucificado entre dois ladrões. O juiz de Santo Agostinho está no meio dos dois ladrões, para justificar com a sua própria morte, a morte, e trazendo o quê? Vida. E aí Jesus vai dizer, aquele que se converteu, hoje estarás comigo no paraíso. Vamos ao outro ponto. Segundo Santo Hilário, os dois ladrões crucificados, um à direita e outro à esquerda, mostram que toda a diversidade de gênero humano é chamada a participar do mistério da paixão de Cristo. Mas como a divisão entre fiéis e infiéis é correspondente aos lados direito e esquerdo, um dos dois, o colocado à direita, foi salvo para justificação da fé, pela justificação da fé. Este foi salvo. Um quarto ponto ainda, como diz São Beda, os ladrões crucificados com o Senhor simbolizam aqueles que, sob a fé e a confissão de Cristo, sofrem a agonia do martírio ou vivem sobre as regras de uma disciplina mais austera. E os que trabalham para a glória eterna são figurados pelos ladrões da direita, ao passo que os olhos postos à glória humana imitam os atos do ladrão da esquerda. Então, amados, nós vamos percebendo que é preciso a cada dia, a cada tempo, dar passos para a conversão. O juiz já está no meio de nós. Nós somos os pecadores. Como é que nós nos portamos diante dele? Como é que nós estamos nos colocando diante do juiz, que é Jesus? O juiz que age com misericórdia. E atenção, a misericórdia de Deus não quer dizer que Deus vai passar a mão na nossa cabeça. A misericórdia de Deus é exatamente ser justo. E o que nós merecemos, ele vai nos dar. É por isso que a construção do nosso merecimento, dos méritos, que nós não temos nenhum, é para Deus, em favor de Deus, e Deus vai se aproveitar de tudo, de toda a ação nossa, de querer viver no céu, de querer buscar as coisas eternas. Nós estamos com nossos pés firmes nesta realidade terrena, mas essa realidade terrena, ela é passageira. O juiz já está no meio de nós. Como nós estamos nos portando diante desse juiz? Nós estamos buscando conversão a cada dia? Nós estamos permitindo que ele toque nas nossas realidades para nos curar e libertar? Atenção! Estejamos bem com os olhos bem abertos e tomando atitude de conversão. Não podemos ficar sempre na mesmice da vida, né? Na homilia de Santo Astério de Amaceia, bispo, com o tema Imitemos o exemplo de Cristo como pastor, ele diz: se queres parecer-vos com Deus, porque fostes criados à sua imagem, imitai o seu exemplo. Se sois cristãos, nome que já é uma proclamação de caridade, imitai o amor de Cristo. Gente, é preciso imitar o amor de Cristo. E diz ainda este santo: imitemos o exemplo de Cristo como pastor. Contemplemos os evangelhos que, vendo neles como num espelho, o exemplo de sua solicitude e bondade, aprendamos a praticá-las. Continuando ainda o texto, é preciso olhar cada dia mais para a realidade de Cristo bom pastor, e o bom pastor está no meio de nós. É ele que nos apresenta o caminho da cruz, é ele que nos apresenta o caminho da luta contra o pecado para alcançar a santidade. Queridos, nós somos chamados a ser santos. Aliás, nós pelo batismo já somos, né? Porque o batismo nos torna santos. Porém, as concupiscências do pecado estão aí, a nos atingir a todo instante para querer nos tirar deste caminho de perfeição e santidade. Não percamos tempo, não percamos tempo, não percamos tempo. Bom, queridos, o nosso estudo bíblico de hoje está em Mateus,
capítulo 7, versículo de 7 a 12. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Este é o nosso estudo bíblico de hoje. Então, que Deus te dê muita paz, muita segurança. E não esqueça do teu caderno de oração. Não esqueça da tua Bíblia, da caneta, para que você possa fazer as suas anotações de cada reflexão que a gente vai fazendo aqui e no estudo bíblico. Que Deus te abençoe. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.